Um novo dia nos foi dado pela graça de Deus e com ele a preciosa oportunidade de buscar sua presença e renovar nossa fé. Pai Celestial, venho diante de Ti com o coração carregado de incertezas, como Davi clamou. Examine-me, ó Deus, e conheça o meu coração. Prove-me e conheça os meus pensamentos. Salmos 139, 23. Neste momento de confusão, não consigo enxergar o caminho à minha frente. As decisões parecem montanhas intransponíveis e meus passos vacilam na escuridão da dúvida. Senhor, Tu que conheces cada fibra do meu ser, cada lágrima derramada em silêncio, vê como preciso da Tua direção. Minha alma clama por orientação, pois reconheço que sem Ti sou como ovelha sem pastor, perdida em meio aos ventos contrários da vida. Ilumina meu entendimento, ó Deus, para que eu possa discernir Tua vontade em meio ao caos que se instalou em meu interior. Como está escrito, lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmos 119, 105. Que Tua palavra seja a bússola que me guie de volta ao centro da Tua vontade perfeita. Senhor Jesus, Tu que disseste, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11, 28. Aqui estou diante de Ti, exausto pelas circunstâncias que não compreendo. Meu coração está pesado como uma pedra no peito, e minha mente gira sem encontrar respostas. As preocupações me consomem durante o dia e me tiram o sono durante a noite. Pai, Tu vês como tenho tentado encontrar soluções com minhas próprias forças, mas reconheço que sem Ti nada posso fazer. Como Jó em sua aflição confesso, eis que vou adiante, mas não o encontro. Volto para trás, mas não o percebo. Jó 23, 8. Contudo, sei que Tu não me abandonaste, pois prometeste, não te deixarei, nem te desampararei. Josué 1:5. Concede-me a paz que excede todo o entendimento, aquela que só Tu podes dar. Acalma as tempestades do meu coração e fala comigo na quietude, assim como falaste com Elias no vento suave. Deus de toda consolação, reconheço que muitas vezes busquei respostas nos lugares errados, confiei em minha própria sabedoria quando deveria ter buscado a Tua face. Como está escrito, há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são caminhos de morte. Provérbios 14, 12. Perdoa-me, Senhor, por ter caminhado em meus próprios caminhos, por ter fechado meus ouvidos à Tua voz suave, que sempre tentou me guiar. Agora, humildemente, venho reconhecer que preciso de Ti mais do que do ar que respiro. Tu és o caminho, a verdade e a vida. João 14, 6. E fora de Ti não há direção segura. Quebra o orgulho do meu coração e ensina-me a depender completamente de Ti. Como o salmista declarou, confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Senhor, entrego-te minha necessidade de controle e aceito que Teus caminhos são mais altos que os meus caminhos e Teus pensamentos mais altos que os meus pensamentos. Pai bondoso, neste vale de sombra onde me encontro, lembro-me das palavras de Davi. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Salmos 23, 4. Embora as circunstâncias pareçam contrárias e o futuro seja incerto, sei que Tu estás comigo em cada passo. Tua presença é meu consolo. Tua fidelidade é meu refúgio. Senhor, ajuda-me a não olhar para as ondas bravas das circunstâncias, mas a manter meus olhos fixos em Ti, como Pedro quando caminhou sobre as águas. Quando minha fé vacila e começo a afundar, estende Tua mão poderosa e me levanta. Tu és o mesmo Deus que disse a Israel, quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Isaías 43, 2. Esta promessa é também para mim hoje, que eu possa confiar não no que vejo, mas no que Tu és, fiel, poderoso
e cheio de amor por mim. Fortalece minha fé vacilante, Senhor. Senhor da minha salvação, Tu conheces as batalhas que travei em silêncio, as decisões difíceis que preciso tomar, as portas que se fecharam e as que ainda não se abriram. Como Gideão, peço-te um sinal da Tua vontade, não por duvidar de Ti, mas por desejar ardentemente acertar em Teus caminhos. Tu disseste: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mateus 7:7. Aqui estou, pedindo, buscando, batendo na porta da Tua misericórdia. Concede-me sabedoria como deste a Salomão, discernimento para distinguir entre o bem e o mal, entre o que vem de Ti e o que vem do inimigo. Que Teu Espírito Santo seja meu consolador e guia, iluminando cada decisão que preciso tomar. Ensina-me a esperar no Teu tempo perfeito, pois sei que para todas as coisas há o seu tempo determinado. Eclesiastes 3:1. Enquanto espero, que meu coração descanse em Ti, sabendo que Tu tens o melhor para mim, mesmo quando não posso ver o quadro completo. Pai eterno, muitas vezes sinto-me como a mulher samaritana junto ao poço, sedenta de algo que só Tu podes dar. Minha alma tem sede de direção, de propósito, de sentido para os dias que se seguem. Tu disseste: quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. João 4:14. Senhor, dá-me dessa água viva que sacia para sempre. Sinto-me perdido em meio a tantas vozes que clamam por minha atenção, tantas opções que se apresentam diante de mim, mas quero ouvir apenas Tua voz, seguir apenas Teus passos. Como Samuel, quero dizer: fala, Senhor, porque o Teu servo ouve. 1 Samuel 3:9. Purifica meus ouvidos espirituais, para que possam captar Tua voz suave. Às vezes, ela vem como um sussurro, outras como uma certeza no coração. Ensina-me a reconhecer Tua voz em meio ao barulho do mundo. Que eu possa ser sensível às Tuas direções, obediente aos Teus comandos, mesmo quando não compreendo completamente o destino para onde me levas. Deus de misericórdia, reconheço que há momentos em que minha impaciência tem atrapalhado Teus planos para mim. Quantas vezes tentei forçar portas que ainda não era o tempo de se abrirem? Quantas vezes me desesperem porque as respostas não vieram no meu tempo? Perdoa-me, Senhor, e ensina-me a virtude da paciência. Como está escrito: os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Isaías 40:31. Quero aprender a esperar em Ti, não com ansiedade, mas com expectativa santa. Sei que Teus planos para mim são de bem e não de mal, para me dar esperança e futuro. Jeremias 29:11. Esta promessa ancora minha alma quando as ondas da incerteza me assombram. Senhor, enquanto espero, usa este tempo para me moldar, para purificar meu caráter, para me ensinar lições preciosas que só podem ser aprendidas no vale da incerteza. Que eu não desperdice este tempo de espera, mas o use para crescer em fé e maturidade. Santo Espírito, Consolador prometido por Jesus, vem e habita plenamente em mim. Tu és aquele que nos guia a toda a verdade. João 16:13. E preciso desesperadamente de Tua orientação. Nestes dias de confusão, quando não sei qual caminho tomar, sê Tu meu GPS espiritual. Mostra-me as pegadas de Jesus e ajuda-me a segui-las fielmente. Às vezes, o caminho parece estreito e difícil, mas sei que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida. Mateus 7:14. Dá-me coragem para escolher o caminho certo, mesmo quando for o mais difícil. Senhor, assim como guiaste os israelitas no deserto com uma coluna de nuvem de dia e de fogo de noite, guia-me também com sinais claros de Tua vontade. Que eu não perca tempo com questionamentos desnecessários, mas que uma vez conhecendo Tua vontade, eu a abrace com toda determinação.
Remove de mim todo medo do futuro, toda ansiedade sobre o amanhã, pois tu cuidas de mim melhor do que cuidas dos lírios do campo. Senhor da glória, há momentos em que me sinto como Moisés diante do Mar Vermelho, com o inimigo atrás e uma barreira intransponível à frente. As circunstâncias gritam impossível, mas sei que tu és o Deus do impossível. Tu disseste a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Êxodo 14:15. Senhor, mesmo sem ver como, estou disposto a marchar em tua direção. Abre um caminho onde parece não haver caminho. Faz uma saída onde só vejo muros. Tu és o mesmo Deus que fez o ferro flutuar, que fez o sol parar, que ressuscitou os mortos. Nenhuma situação é grande demais para ti. Perdoa-me por limitar teu poder com minha pequena fé. Aumenta minha fé, Senhor, para que eu possa crer em milagres, esperar o impossível, confiar mesmo quando não vejo. Que minha vida seja um testemunho de que tu ainda fazes maravilhas hoje. Rompe as barreiras que impedem meu avanço e abre caminhos novos diante de mim. Pai Celestial, lembro-me de José no Egito, que passou pela prisão injusta antes de chegar ao palácio. Tu usaste até mesmo os momentos mais difíceis para cumprir teu propósito na vida dele. Senhor, eu creio que tu também tens um propósito para a minha vida, mesmo em meio a esta confusão atual. Como José disse a seus irmãos: vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50:20. Senhor, toma até mesmo os erros que cometi, as decisões equivocadas, os desvios de percurso e transforma-os em instrumentos para a tua glória. Nada se perde nas tuas mãos. Tu és especialista em restaurar anos perdidos, em reconstruir sonhos destruídos, em ressuscitar esperanças mortas. Dá-me a perspectiva eterna, para que eu possa ver além das circunstâncias presentes, que eu possa confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28. Esta promessa é minha âncora na tempestade. Deus de toda sabedoria, tu vês como meu coração está dividido entre diferentes possibilidades. Como o homem de duplo ânimo mencionado por Tiago, sinto-me instável em todos os meus caminhos. Senhor, unifica meu coração para temer apenas o teu nome. Salmos 86:11. Dá-me um coração íntegro, uma mente focada, uma vontade alinhada com a tua. Sei que o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Provérbios 16:9. Entrego-te meus planos, minhas ambições, meus sonhos, para que tu possas direcioná-los segundo tua perfeita vontade. Não quero ser como Jonas, fugindo de tua presença quando recebo uma direção que não esperava. Quero ser como Samuel, pronto a dizer: eis-me aqui, a qualquer chamado teu. Senhor, se preciso mudar de direção, dá-me a humildade para aceitar. Se preciso perseverar no caminho atual, dá-me a força para continuar. Que eu seja moldável em tuas mãos, como barro nas mãos do oleiro. Senhor Jesus, pastor da minha alma, tu prometeste que tuas ovelhas conhecem tua voz. João 10:27. Neste momento de ruído interno, preciso ouvir tua voz com clareza. Cala os ventos da ansiedade que têm assoberbado minha mente. Silencia as vozes de medo que têm sussurrado derrota aos meus ouvidos. Fala tu, Senhor, no silêncio do meu coração. Às vezes tua voz vem através das Escrituras, outras através de pessoas sábias que colocas em meu caminho, outras através de circunstâncias que orquestras soberanamente. Dá-me sensibilidade espiritual para reconhecer tua voz em qualquer forma que escolhas falar comigo. Ensina-me a diferença entre tua voz e a voz da carne, entre tua direção e meus próprios desejos. Que eu possa ser como Maria, que guardava todas as coisas em seu coração e as ponderava.
Dá-me um coração contemplativo que sabe esperar em silêncio até que tu fales. Que eu não me precipite em decisões, mas que saiba discernir teu tempo perfeito para cada ação. Pai bondoso, reconheço que há lições que só podem ser aprendidas no vale da incerteza. Tu usas estas estações difíceis para me ensinar dependência, para purificar minha fé, para me aproximar mais de ti. Como o ouro que é refinado no fogo, sei que tu estás usando estas circunstâncias para remover as impurezas de meu caráter. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8, 28. Senhor, ajuda-me a não desperdiçar esta oportunidade de crescimento espiritual. Que eu possa sair desta experiência mais forte, mais sábio, mais maduro na fé. Ensina-me a ter a atitude de Paulo que disse: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. 2 Coríntios 12, 10. Transforma minha fraqueza em força, minha confusão em sabedoria, minha ansiedade em confiança. Que outros possam ser encorajados através do testemunho de como tu me guiaste neste tempo difícil. Senhor da paz, teu Filho Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. João 14, 27. Esta paz que tu ofereces não depende das circunstâncias externas, mas flui da certeza de que tu tens o controle de todas as coisas. Senhor, inunda meu coração com esta paz sobrenatural. Quando os pensamentos de preocupação tentarem invadir minha mente, que eu possa lembrar de tuas palavras. Não andeis cuidadosos de coisa alguma, antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6, 7. Senhor, aqui estão minhas petições diante de ti, e eu as apresento com ação de graças, sabendo que tu ouves e respondes no tempo certo. Guarda meu coração e meus pensamentos em Cristo Jesus, que eu possa descansar na certeza de que tu és fiel e que nunca me abandonarás. Deus eterno, tu vês o fim desde o princípio e nada te pega de surpresa. Enquanto eu enxergo apenas um pequeno pedaço do quebra-cabeça, tu vês a imagem completa. Como está escrito: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías 55, 8. Senhor, perdoa-me por tentar entender completamente teus caminhos com minha mente limitada. Ensina-me a confiar em tua sabedoria infinita, mesmo quando não posso compreender teus métodos. Assim como uma criança confia no pai, sem questionar cada decisão, quero aprender a descansar em tua bondade. Tu és bom o tempo todo, e tua bondade não muda conforme as circunstâncias ao meu redor. Âncora minha fé nesta verdade inabalável. Tu me amas com amor eterno, e tudo que permites em minha vida passa primeiro pelo filtro deste amor. Senhor, mesmo quando não entendo, eu confio. Mesmo quando não vejo o caminho, eu creio que tu estás me guiando para o melhor destino. Santo Espírito, tu és chamado de Paracleto, aquele que está ao lado para ajudar. Neste momento de decisões importantes, preciso de tua assistência divina. Tu conheces as intenções do Pai para a minha vida melhor do que eu mesmo. Guia-me não apenas para fazer as escolhas certas, mas para ter os motivos certos por trás dessas escolhas. Purifica minhas intenções, santifica meus desejos, alinha meu coração com o coração do Pai. Às vezes temo que minhas próprias ambições estejam influenciando minhas orações. Senhor, dá-me a oração de Jesus no Getsêmani. Não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26, 39. Que eu possa verdadeiramente render minha vontade à tua vontade perfeita. Se o caminho que tenho em mente não é o teu caminho para mim,
Dá-me a graça de aceitar tua direção alternativa com alegria. Sei que teus planos são sempre melhores que os meus, mesmo quando no momento não parecem ser. Confia em ti completamente, Senhor, sabendo que tu sempre fazes o melhor. Pai misericordioso, há momentos em que me sinto como o filho pródigo que gastou tudo que tinha em terra distante e se encontrou perdido e sem direção. Mas assim como aquele pai correu ao encontro do filho que voltava, sei que tu também corres ao meu encontro quando me volto para ti em arrependimento e busca. Senhor, se alguma desobediência ou rebeldia passada tem obscurecido minha visão espiritual, eu confesso diante de ti. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. 1 João 1:9. Purifica-me, Senhor, e renova em mim um espírito inabalável. Que nada em minha vida impeça a clareza da tua comunicação comigo. Remove qualquer obstáculo que tenha criado entre nós, qualquer mágoa não perdoada, qualquer orgulho não quebrantado. Quero ter um coração completamente limpo diante de ti, transparente como cristal, para que tua luz possa brilhar através de mim sem obstrução. Restaura a alegria da tua salvação em mim. Senhor da provisão, tu és o mesmo Deus que alimentou os israelitas no deserto por 40 anos, que multiplicou os pães e peixes, que supriu todas as necessidades do teu povo através dos séculos. Sei que tu também és capaz de suprir todas as minhas necessidades, segundo tuas riquezas na glória. Filipenses 4:19. Não se trata apenas de necessidades materiais, mas também das necessidades emocionais, espirituais e relacionais. Senhor, tu conheces as áreas de minha vida que precisam de tua provisão especial neste momento. Preciso de sabedoria, preciso de direção, preciso de força, preciso de esperança. Tu és a fonte inesgotável de todas estas coisas. Como o cervo brama pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. Salmos 42:1. Minha alma tem sede de ti, Senhor. Sacia-me com tua presença, nutre-me com tua palavra. Fortalece-me com teu amor, que eu possa experimentar de forma renovada que tu és mais que suficiente para todas as minhas necessidades. Deus de esperança, quando o desânimo tenta se assentar em meu coração como uma nuvem escura, lembro-me de que tu és o Deus que ressuscita os mortos e chama à existência coisas que não existem. Romanos 4:17. Tu és especialista em impossibilidades, em ressurreições, em novos começos. Senhor, ressuscita a esperança que porventura tenha morrido em meu coração. Reacende os sonhos que as dificuldades apagaram. Restaura a visão que as decepções obscureceram. Tu disseste através do profeta Jeremias: porque eu sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29:11. Esta promessa é minha herança, minha certeza, minha âncora. Tu tens um futuro preparado para mim, um destino planejado com amor. Mesmo que eu não possa vê-lo agora, mesmo que o caminho pareça bloqueado, tu já providenciaste a saída, já preparaste o caminho. Senhor, enquanto caminho nesta jornada de fé, que meus passos sejam firmes na confiança de que tu estás no controle. Senhor Jesus, tu mesmo experimentaste momentos de angústia e incerteza humana. No jardim do Getsêmani, tua alma estava profundamente triste até a morte. Mateus 26:38. Tu entendes a luta que atravesso, as lágrimas que derramo, a ansiedade que carrego. Por isso posso chegar confiadamente ao trono da graça para alcançar misericórdia e achar graça para socorro em tempo oportuno. Hebreus 4:16. Senhor, este é meu tempo oportuno. Preciso do teu socorro divino neste momento específico de minha jornada.
Tu que venceste o mundo, que ressurgiste dentre os mortos, que tens todo o poder no céu e na terra, vem em meu auxílio. Não permitas que eu seja tentado além do que posso suportar, mas com a tentação providencia também o escape. 1 Coríntios 10, 13. Senhor, sei que esta fase difícil é temporária, mas as lições que aprender aqui podem ser eternas. Ajuda-me a aproveitá-las sabiamente, crescendo em fé, maturidade e dependência de Ti. Que eu saia desta experiência mais parecido contigo. Pai eterno, assim como Abraão saiu de sua terra sem saber para onde ia, confiando apenas em Tua promessa, eu também escolho confiar em Ti mesmo, sem ver todo o caminho iluminado à minha frente. Tu chamaste Abraão de pai da fé, porque ele creu esperando contra a esperança. Romanos 4:18. Senhor, ensina-me este tipo de fé que não depende das evidências visíveis, mas se fundamenta unicamente no caráter de quem fez a promessa. Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Tua fidelidade se estende de geração em geração. O que Tu prometeste, Tu és poderoso para cumprir. Senhor, mesmo que eu tenha que caminhar por um tempo no escuro, sustentado apenas pela tocha da fé, eu escolho confiar em Ti. Tu és a rocha firme sobre a qual posso edificar minha vida. Tu és o fundamento que não se abala, mesmo quando todas as outras coisas ao redor tremem. Âncora minha alma nesta certeza. Tu és confiável, Tu és fiel, e Tu nunca falhará comigo. Que minha fé seja um testemunho de Tua grandeza para outros que também atravessam momentos de incerteza. Santo Espírito, Tu és o Consolador que Jesus prometeu enviar. Nestes dias em que meu coração está perturbado, preciso da Tua consolação divina. Tu conheces as profundezas de minha alma, os temores secretos, as inseguranças escondidas, os sonhos frustrados. Vem como um bálsamo suave para curar as feridas emocionais que esta temporada difícil tem causado. Restaura minha alegria, renova minha esperança, fortalece minha fé. Tu és o Espírito da verdade, e a verdade é que Deus tem um propósito para a minha vida. A verdade é que nenhuma oração sincera fica sem resposta. A verdade é que o sofrimento presente não pode ser comparado com a glória que será revelada. Romanos 8:18. Ajuda-me a focar nestas verdades eternas, quando as mentiras do inimigo tentarem me desencorajar. Sê Tu minha força quando eu me sentir fraco, minha sabedoria quando me sentir confuso, minha paz quando me sentir ansioso. Habita em mim de tal forma que outros possam ver Cristo através de minha vida, mesmo em meio às dificuldades. Senhor da colheita, Tu disseste que existe tempo para plantar e tempo para colher. Eclesiastes 3:1-8. Talvez este seja um tempo de plantio em minha vida, quando as sementes da fé estão sendo depositadas profundamente no solo do meu coração através desta experiência desafiadora. Sei que o plantio muitas vezes é um trabalho árduo, realizado em terra dura, exigindo paciência e perseverança. Mas Tu prometeste que aqueles que semeiam com lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. Senhor, aceito semear com lágrimas se necessário, sabendo que a colheita virá no tempo apropriado. Ensina-me a não me cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio ceifaria se não desanimar. Gálatas 6:9. Que eu possa perseverar com fé, regando as sementes com oração, protegendo-as com confiança, esperando pacientemente pela germinação das respostas. Tu és fiel para fazer crescer o que foi plantado em fé. Que esta temporada de aparente esterilidade seja, na verdade, uma preparação para uma colheita abundante que superará todas as minhas expectativas. Deus Todo-Poderoso, Teu nome é torre forte, e nela se refugia o justo e está seguro. Provérbios 18:10. Neste momento de tempestade, escolho correr para esta torre, buscar refúgio em Teu nome santo.
Tu és o meu abrigo na tempestade, minha sombra no deserto, minha força no dia da angústia. Quando Davi enfrentou Golias, ele não olhou para o tamanho do gigante, mas para o tamanho do seu Deus. Senhor, os desafios que enfrento podem parecer gigantes aos meus olhos, mas sei que são pequenos diante de ti. Tu és maior que qualquer circunstância, mais forte que qualquer oposição, mais sábio que qualquer estratégia do inimigo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Romanos 8:31. Esta pergunta retórica ressoa em meu coração como um cântico de vitória. Tu estás do meu lado, tu lutas por mim, tu me defendes. Posso descansar nesta certeza e enfrentar qualquer situação com coragem, sabendo que a vitória já está garantida em Cristo Jesus. Que esta confiança em ti transforme meu medo em fé, minha ansiedade em expectativa. Pai Celestial, às vezes me pergunto se tu realmente ouves minhas orações, se minhas palavras chegam até ti. Mas então lembro-me de que tu disseste: antes que clamem, eu responderei. Ainda estão falando, e eu os ouvirei. Isaías 65:24. Tu não apenas ouves minhas orações, mas já estavas trabalhando na resposta antes mesmo que eu soubesse que precisaria orar. Esta verdade enche meu coração de esperança. Tu és o Deus que vê o futuro e prepara o caminho antes mesmo que eu precise caminhar por ele. Como preparaste uma grande peixe para Jonás antes que ele fosse lançado ao mar, tu já preparaste a solução para minha situação antes que ela se manifestasse. Senhor, perdoa-me pela falta de fé que às vezes demonstro. Ajuda-me a descansar na certeza de que tu já estás trabalhando, já estás movendo peças no tabuleiro da minha vida, já estás orquestrando circunstâncias para o meu bem. Que eu possa aguardar com paciência e expectativa a manifestação da tua resposta, sabendo que ela virá no tempo perfeito. Senhor da minha vida, tu conheces as lágrimas que tenho derramado em secreto, as noites insones passadas em oração, os suspiros profundos que saem do fundo da alma. Como Ana, que orava em silêncio com o coração transbordando de angústia, eu também apresento diante de ti minha aflição interior. Tu viste como Ana foi abençoada com Samuel após anos de esterilidade, e sei que também podes transformar minha esterilidade espiritual atual em fecundidade abundante. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Salmos 126:5. Senhor, aceito semear nesta terra árida do meu coração, regando as sementes da fé com lágrimas de esperança. Tu és o Deus das estações, e depois do inverno sempre vem a primavera. Depois da noite sempre amanhece o dia. Depois da tempestade sempre surge o arco-íris. Que eu possa aguardar com paciência minha estação de florescimento, sabendo que tu farás todas as coisas belas no seu tempo. Prepara meu coração para reconhecer e receber as bênçãos que tens preparado para mim. Deus de toda consolação, tu consolaste Paulo em todas as suas tribulações, para que ele pudesse consolar outros com a consolação com que foi consolado. 2 Coríntios 1:3-4. Senhor, sei que esta experiência difícil pela qual passo não é apenas para meu crescimento pessoal, mas também para me capacitar a ajudar outros que passarão por situações similares. Tu estás preparando em mim um ministério de consolação que nascerá da profundidade desta experiência. Assim como José pôde dizer a seus irmãos que Deus transformou o mal em bem, eu também creio que tu transformarás esta confusão atual em uma história de testemunho que glorificará teu nome. Senhor, usa minha quebrantamento para produzir em mim um coração compassivo. Usa minha incerteza para me ensinar a depender completamente de ti. Usa minha fraqueza para demonstrar tua força. Que outros possam ver através da minha vida que tu és fiel, que tu guias, que tu nunca abandona os teus filhos. Prepara-me para ser uma fonte de encorajamento para outros que também se sentem perdidos e precisam encontrar o caminho de volta para ti.
Senhor Jesus, Tu és o bom pastor que conhece cada uma de Tuas ovelhas pelo nome. Tu disseste: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço, e elas me seguem. João 10, 27. Neste momento em que me sinto como uma ovelha perdida, vagando sem direção clara, eu escolho parar e aguçar meus ouvidos espirituais para ouvir Tua voz. Sei que Tu não me abandonaste, mesmo quando eu me afastei do rebanho seguindo meus próprios caminhos. Tu és o pastor que deixa as 99 para buscar a uma ovelha perdida. Tu me buscaste, me encontraste e agora queres me guiar de volta ao caminho seguro. Senhor, torna meus ouvidos sensíveis à Tua voz. Às vezes ela vem como um sussurro suave, outras como uma convicção forte no coração, outras através da Tua palavra, que salta do papel e toca minha alma. Ensina-me a distinguir Tua voz das muitas outras vozes que competem por minha atenção. Que eu possa seguir-te com confiança, sabendo que Tu me guias para pastagens verdejantes e águas tranquilas. Renova em mim a segurança de ser amado e cuidado pelo melhor pastor. Pai eterno, à medida que esta oração chega ao fim, sinto meu coração mais leve, minha mente mais clara, minha fé mais fortalecida. Tu usaste este tempo de comunhão contigo para limpar as teias de aranha da confusão e trazer luz aos cantos escuros da incerteza. Como Davi declarou: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Salmos 41. Tu te inclinaste para ouvir meu clamor, Senhor, e isto me enche de gratidão. Agora, enquanto me levanto desta oração, carrego comigo a certeza renovada de que Tu estás no controle, que tens um plano perfeito para a minha vida, que me guiarás passo a passo no caminho que devo seguir. Não saio daqui com todas as respostas, mas saio com aquele que é a resposta. Não saio com o mapa completo da jornada, mas saio com o guia perfeito. Tu és suficiente para mim, Senhor. Em Ti encontro tudo o que preciso: sabedoria para as decisões, força para os desafios, paz para as ansiedades, esperança para o futuro. Que minha vida seja um louvor contínuo à Tua fidelidade. Senhor Deus, enquanto concluo esta oração, ofereço-Te não apenas minhas petições, mas também minha entrega total. Como Maria disse ao anjo: faça-se em mim segundo a Tua palavra. Lucas 1:38. Eu também digo: faça-se em minha vida segundo a Tua vontade perfeita. Não importa qual caminho Tu escolhas para mim, não importa que portas Tu abras ou feches, não importa que montanhas Tu me chames para subir ou que vales Tu me guies para atravessar. Eu confio em Ti. Tu és bom, Tu és fiel, Tu és sábio, e Teu amor por mim nunca falha. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Salmos 37:5. Aqui está meu caminho, Senhor, entregue completamente nas Tuas mãos. Faça o que Te apraz, leva-me onde quiseres, usa-me como Te aprouve. Só peço que em tudo Tu sejas glorificado e que eu possa ser um instrumento de Tua vontade na terra. Que outros vejam através de minha vida que vale a pena confiar em Ti, que vale a pena esperar em Ti, que vale a pena entregar tudo a Ti. Em nome de Jesus, meu Salvador e Senhor, eu oro e confio. Amém e amém.